Não sei se eu devia contar isso. A verdade é que até hoje eu evito falar, porque parece que quanto mais você fala, mais isso volta, mais isso ganha força. E sinceramente, eu não sei se estou preparado para reviver aquilo. Mas talvez, se eu contar isso, pare de me seguir. Ou pelo menos eu espero. Meu nome não importa, e nem importa onde foi. Só vou dizer que foi numa cidadezinha do interior, daquelas que nem aparece no mapa. Um lugar esquecido, onde o mato cresce mais rápido que qualquer coisa. Tudo começou quando eu aceitei cuidar de uma casa. Uma proposta simples. Um senhor que se mudou para a capital precisava de alguém para cuidar da antiga propriedade da família, enquanto decidia se ia vender ou não. E pagava para ficar lá. Manter o mato aparado, vigiar, fazer pequenos reparos. Dinheiro fácil. Para quem não tem muita escolha, a casa ficava no fim de uma estrada de terra. Uns 15 minutos de carro desde a cidade, passando por pasto, cerca quebrada e uns eucaliptos velhos. Isolada, totalmente, era uma casa antiga. Pé direito alto, janelas grandes, madeira escura nas paredes, telhado velho, mais inteiro, por fora. Parecia até bonita, se você não prestasse muita atenção. Mas tinha um detalhe. Toda vez que alguém da cidade ouvia que eu ia para casa do fim da estrada de terra, o olhar mudava. As pessoas ficavam estranhas. Sabe, aquele tipo de olhar que não é de pena, nem de medo, nem de julgamento. Mas um olhar que carrega silêncio. Ninguém dizia nada. Só desviavam o olhar ou mudavam de assunto. Eu, besta, achei que era só superstição de gente do interior. A primeira semana foi normal. Tranquila. Até o mato estava grande. Passei uns 2 dias só capinando. A casa fazia aqueles barulhos que toda casa velha faz. Madeira rangendo, telha estalando. Achei normal, mas na segunda semana começaram os barulhos que não faziam sentido. Primeiro passos. Mas não passos pesados. Não passos pequenos. Rápidos, leves e... Sempre depois das 9 da noite, eu estava sentado na sala, mexendo no celular. Quando ouvi, vinham do corredor, aquele tipo de passo que você conhece, que você sabe que não é bicho, não é rato, não é vento. É, gente, me levantei devagar. Fui até o corredor, olhei nada. Corredor vazio, quarto vazio, banheiro vazio. Voltei para a sala, dei uma risada nervosa. 5 minutos depois, os passos de novo. Só que mais perto. Como se quem quer que fosse tivesse parado bem na porta da sala. Levantei de novo, corri. Abri a porta. Ninguém... E sabe, tem uma coisa que você aprende na marra. Não é sobre ver, não é sobre ouvir, é sobre sentir. E naquela hora, eu senti, tinha alguma coisa ali, me olhando. Mesmo que eu não pudesse ver, mesmo que estivesse escondida, estava ali. Fechei a porta, tranquei, fingi que nada aconteceu. Me convenci de que era só cansaço, que minha cabeça estava pregando peça, mas aí na terceira noite, eu percebi que não era só som. Era cheiro, um cheiro que surgia do nada forte e pesado. Um cheiro de coisa parada, de lugar fechado há anos, de madeira molhada, misturado com um cheiro mais estranho. Um cheiro de doce. Mas não um doce bom. Era enjoativo. Podre, como se alguém tivesse deixado fruta apodrecer num canto e jogado açúcar por cima. O cheiro aparecia, sempre no mesmo lugar, no corredor, bem na frente da porta do quarto dos fundos. O quarto dos fundos eu nunca tinha usado. Nunca precisei, e para falar a verdade, desde o primeiro dia, eu evitava passar perto. Não sei explicar, era como se meu corpo não quisesse que eu chegasse muito perto dali. Nessa noite, o cheiro ficou tão forte que eu decidi. Peguei coragem, peguei a lanterna e parei na frente da porta. Mão na maçaneta, e o cheiro ficou mais forte. Muito mais. Apertei a maçaneta, trancada,
Estranho, eu não tinha trancado. Peguei a chave que estava no chaveiro da cozinha. Uma chave velha, enferrujada. Encaixei, girei. Na hora que a tranca abriu, um estalo seco ecoou pela casa. Alto, seco, frio. Empurrei a porta e o quarto estava vazio. Vazio de gente, mas não de coisa. Primeiro ao chão, marcado, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada. Por muito tempo, marcas fundas, de trilha. De peso, depois as paredes. Todas as escadas, não com tinta, nem com lápis. Riscadas com unha e no meio, bem no meio da parede do fundo, uma coisa, um buraco pequeno, redondo, como se alguém tivesse cavado ou roído. Me aproximei, apontei a lanterna. O buraco não dava para lugar nenhum. Ou talvez desse, porque tinha olho. Tinha um olho olhando para mim. Não piscou, não se mexeu. Só ficou ali, me olhando. Na mesma hora, deixei a lanterna cair. Tropecei para trás. Bati no batente da porta. Saí cambaleando, fechei a porta na força. Mas aí eu percebi uma coisa que fez meu corpo inteiro gelar. O cheiro não estava mais vindo do quarto. Estava vindo de trás de mim. E no corredor, eu ouvi os passos. Só que não eram mais pequenos agora. Eram muitos passos. Então os passos começaram devagar. Mas não demorou muito para eu entender que não era só um, nem dois, eram vários. Vindo do corredor, do lado da sala, da porta, dos fundos, do teto. E tinha um detalhe que, cara, é difícil até de explicar. Eles não pisavam no chão. Era o som de passos, sim, mas com um intervalo estranho, como se viessem de cima, como se andassem nas paredes. No teto, no ar, meus olhos encheram de lágrima. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a chave. Corri para a porta de entrada. Girei a maçaneta, forcei. Puxei trancada. Não fazia sentido. Eu não tinha trancado. Não por dentro. Foram segundos que pareceram horas. E no meio dos passos, outros. São sussurros. Mas não eram sussurros de conversa. Eram sons. Palavras que não existem, que não são daqui, sons que parecem querer imitar um fala, mas que não conseguem formar sentido. É mais ou menos assim. E no meio disso, risos. Risos baixinhos, de criança, mas, cara, não era de criança. Eu senti, eu sei aquilo não era criança. Dei 3 passos para trás. Colado na parede da sala, olhando para o corredor, tremendo, com o peito disparando. E de repente, tudo parou. Silêncio seco, instantâneo, como se alguém tivesse apertado o botão de desligar o mundo. E aí veio o toque. Toque, toque. 3 batidas secas. Fortes na porta do quarto. Dos fundos, a mesma que eu tinha acabado de trancar. Meus olhos encheram de lágrima. Meu corpo inteiro tremia. E de dentro do quarto, uma voz. Não era uma voz normal. Era como se alguém falasse. Com a boca cheia de terra, baixo, arrastado. Posso sair agora? Eu não respondi, não respirei, não existi naquele momento, mas não adiantou, porque a maçaneta girou devagar. Trec, trec. Trek para frente, para trás, como se aquilo estivesse testando se eu ia abrir, se eu ia reagir. E então veio a segunda batida, não na porta do quarto, na porta da cozinha, toque, 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 e logo depois, na porta dos fundos, toque, toque, toque. Depois na janela da sala, tec, tec, tec. Era como se tudo estivesse cercado. Como se não fosse mais minha casa. Como se eu fosse o estranho ali. Então, do nada, os barulhos pararam, o cheiro desapareceu. O silêncio voltou.
Apenas silêncio. Eu fiquei imóvel, congelado, até perceber que de algum jeito a porta da frente estava destrancada. Meus pés se mexeram sem eu mandar correr. Girei a maçaneta, abri lá fora nada mato, estrada de terra e aquele céu preto, sem lua, sem estrela, mas mesmo vazio. Eu sentia, tinha alguma coisa olhando. Não pensei duas vezes. Peguei só a chave do carro. Deixei celular, mochila, tudo, só corri. Entrei no carro, liguei. Acelerei e quando estava dando ré para sair, olhei sem querer para o retrovisor. A casa que antes era só uma casa velha. Tava diferente, porque tinha alguém na janela do quarto dos fundos. Uma silhueta de alguém muito alto, desproporcional, curvado, com a cabeça encostada no vidro, como se tentasse passar por ele. E com algo estranho, porque onde devia ter um rosto, não tinha, só um buraco preto. E dentro dele olhos demais, grandes, pequenos, alguns mexendo, outros parados, todos me olhando. Acelerei, saí rasgando estrada afora, sem olhar para trás. Quando cheguei na cidade, parei na frente do posto policial. Desci tremendo, suando frio, desesperado, e os dois policiais me olharam e um deles só balançou a cabeça. Deixei eu adivinhar. Ele falou: a casa no fim da estrada de terra. Meus olhos encheram de lágrima. Eu só consegui balançar a cabeça. Ele respirou fundo, olhou para o colega, depois para mim e falou a última coisa que eu nunca mais esqueci. A gente sempre avisa, mas ninguém escuta aquilo. Lá não é uma casa, nunca foi, e quem entra não sai. O mesmo não sai. Sabe? Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Fantasma, assombração, espírito, tudo isso, pra mim, sempre foi história. Pra vender filme ou pra velho fofoqueiro assustar criança. Quer dizer, até acontecer comigo. Meu nome é Breno. Eu sou fotógrafo. Ou era porque, depois o que rolou, eu nunca mais consegui segurar uma câmera. A história começa quando eu me mudei para esse prédio, no centro da cidade. Prédio antigo, dos anos 60, com fachada toda manchada de infiltração, elevador que vive travando, e síndico que parece odiar a vida. Só que o aluguel era barato, e eu estava numa fase bem complicada. O apartamento era o 405, pequenininho, sala, cozinha, banheiro e um quarto. Mas assim, quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, apertado, claustrofóbico. Mas de novo era o que dava. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Só estranho. O prédio inteiro tinha aquele cheiro esquisito, de coisa velha. E o silêncio, o silêncio daquele lugar não era normal. Não era aquele silêncio calmo. Era aquele silêncio pesado, que te dá a impressão de que tem alguma coisa ali, respirando, mesmo quando tá tudo imóvel. E o pior era o 405, só o 405. Porque os vizinhos. Dava para ouvir o casal brigando no 404, o cachorro latindo no 406, o moleque ouvindo funk no 403. Era tudo normal, mas quando eu entrava no meu AP, silêncio morto total. Achei que era coisa da minha cabeça, até começar a ouvir, sempre no meio da noite, um som baixo, como se fosse passos. Não na sala, não no corredor, no teto. Acima de mim, só que não tinha andar de cima. O 405 era o último andar. No começo, tentei ignorar fone de ouvido. Série na TV, podcast de True Crime no talo. Qualquer coisa para abafar, mas o som não parava. Na real, parecia até que ficava mais alto. E não eram só passos, era arranhar. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse se arrastando bem acima de mim, e aí começaram as batidas secas fortes. Às vezes 3, às vezes 5,
sempre no mesmo canto. No canto da sala, bem no encontro do teto com a parede. E eu tentei ignorar de verdade. Mas aí as coisas começaram a aparecer. Primeiro foram manchas no teto. Manchas escuras. Começaram pequenas, tipo uma infiltração. Mas de repente, as manchas começaram a aparecer formas de mãos. Mãos espalmadas, marcas perfeitas, como se alguém, de algum jeito, tivesse encostado as mãos do outro lado do teto. Cara, eu sou cético. Sempre fui. Mas quando você acorda no meio da madrugada, olha pro teto e vê. Claramente, 5 dedos marcados na pintura, você começa a questionar tudo. Eu chamei o zelador. Subimos até o terraço para ver se tinha algum problema de encanamento. Infiltração? Sei lá, chegando lá nada. Absolutamente nada. Só laje seca e silêncio. O zelador, um senhorzinho que parecia mais morto que vivo, me olhou meio torto e soltou. Tu tá no 405, né? Eu tô porque... Ele ficou em silêncio. Uns segundos depois só balançou a cabeça e soltou. Como quem não queria falar, devia ter ficado no térreo. E foi embora. Aquilo me deixou encucado. Voltei pro apartamento e percebi que não era mais o barulho e mancha. Agora tinha cheiro, um cheiro forte, de coisa podre. Mas não era cheiro de lixo, nem de comida estragada. Era um cheiro que, cara, parecia que tinha alguma coisa morta dentro das paredes. Abri armário, olhei atrás da geladeira, mexi nos móveis. Vasculhei tudo, nada. O cheiro vinha do teto. E aí, cara, foi nessa noite que tudo desandou de vez. Era por volta das 2 e pouco da manhã, eu tava na sala, editando umas fotos no notebook. Quando as lâmpadas começaram a piscar, dei aquela risada nervosa. Sabe, aquela de quem tá tentando fingir que não tá apavorado. É prédio velho, deve ser fiação. Só que aí a TV desligou, o notebook apagou tudo. Do nada. E no segundo seguinte, aquele som tec-tec-tec no teto. Abaixei o som da respiração. Como se isso fosse adiantar alguma coisa, fiquei imóvel, olhando para cima, e aí eu vi uma rachadura. Bem no canto onde ficavam as marcas das mãos, bem fininha, começou a se abrir, sozinha, como se alguém estivesse forçando do outro lado. E não foi só isso. Da rachadura começou a escorrer um líquido. Não era água, não era tinta, era preto. Preto grosso, pegajoso. E o cheiro? Meu Deus, o cheiro parecia que ia me fazer desmaiar. O líquido caiu no chão. E eu, quando bateu no piso, parecia se mexer. Como se fosse vivo. Como se estivesse tentando se arrastar. Eu saí correndo. Peguei a mochila, a chave, o celular e saí sem olhar para trás. Desci as escadas feito um louco. Quase quebrei o pescoço, pulando 3 degraus de uma vez. Quando cheguei na portaria, o zelador estava lá, sentado, me olhando, como se já soubesse. Ele só falou, sem nem levantar da cadeira. Se você foi embora, não devia ter olhado para trás, sim. Aquilo me arrepiou até a alma. Mas eu não ia olhar de jeito nenhum. Só que a curiosidade, a maldita curiosidade, foi mais forte. Virei o rosto só para dar uma olhada rápida na escada. E eu juro, pela minha própria vida, que eu vi lá no alto da escada. No último lance, parado no meio da escuridão, tinha alguém, uma silhueta, curvada, quase de 4, com braços e pernas compridos demais, desproporcionais, e o rosto não dava para ver. Só a boca aberta. Grande demais, muito mais do que devia ser. E no meio daquela boca, tinha olhos dentro da boca. E os olhos olhavam para mim. Olhos, sabe? Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Fantasma, assombração, espírito, tudo. Isso para mim sempre foi história para vender filme. Ou para velho fofoqueiro assustar criança. Quer dizer, até acontecer comigo. Meu nome é Breno. Eu sou fotógrafo.
Ou era porque... Depois o que rolou? Eu nunca mais consegui segurar uma câmera. A história começa quando eu me mudei para esse prédio, no centro da cidade, um prédio antigo, dos anos 60, com fachada toda manchada de infiltração, elevador que vive travando e síndico que parece odiar a vida. Só que o aluguel era barato e eu estava numa fase bem complicada. O apartamento era o 405, pequenininho, sala, cozinha, banheiro e um quarto. Mas assim, quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo. Apertado, claustrofóbico. Mas, de novo, era o que dava. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Só estranho. O prédio inteiro tinha aquele cheiro esquisito, de coisa velha. E o silêncio era cara. O silêncio daquele lugar não era normal. Não era aquele silêncio calmo. Era aquele silêncio pesado, que te dá a impressão de que tem alguma coisa ali respirando, mesmo quando tá tudo imóvel. E o pior... era o 405, só o 405, porque os vizinhos. Dava para ouvir o casal brigando no 404, o cachorro latindo no 406, o moleque ouvindo funk no 403. Era tudo normal, mas quando eu entrava no meu AP, silêncio morto total. Achei que era coisa da minha cabeça, até começar a ouvir, sempre no meio da noite, um som baixo, como se fosse passos. Não na sala, não no corredor, no teto. Acima de mim, só que não tinha andar de cima. O 405 era o último andar. No começo, tentei ignorar fone de ouvido. Série na TV, podcast de True Crime no talo. Qualquer coisa para abafar, mas o som não parava. Na real, parecia até que ficava mais alto. E não eram só passos, era arranhar. Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse se arrastando bem acima de mim, e aí começaram as batidas secas fortes. Às vezes 3, às vezes 5, sempre no mesmo canto. No canto da sala, bem no encontro do teto com a parede, e eu tentei ignorar de verdade. Mas aí as coisas começaram a aparecer. Primeiro foram manchas no teto. Manchas escuras. Começaram pequenas, tipo uma infiltração. Mas de repente, as manchas começaram a aparecer formas de mãos. Mãos espalmadas, marcas perfeitas, como se alguém, de algum jeito, tivesse encostado as mãos do outro lado do teto. Cara, eu sou cético. Sempre fui, mas quando você acorda no meio da madrugada, olha pro teto e vê. Claramente, 5 dedos marcados na pintura, você começa a questionar tudo. Eu chamei o zelador. Subimos até o terraço para ver se tinha algum problema de encanamento. Infiltração? Sei lá, chegando lá nada. Absolutamente nada. Só laje seca em silêncio. O zelador, um senhorzinho que parecia mais morto que vivo, me olhou meio torto e soltou. Tu tá no 405, né? Eu tô... Porque ele ficou em silêncio. 1 segundo, depois só balançou a cabeça e soltou. Como quem não queria falar, devia ter ficado no télio. E foi embora. Aquilo me deixou encucado. Voltei pro apartamento e percebi que não era mais o barulho e mancha. Agora tinha cheiro, um cheiro forte, de coisa podre. Mas não era cheiro de lixo, nem de comida estragada. Era um cheiro que, cara, parecia que tinha alguma coisa morta dentro das paredes. Abri armário, olhei atrás da geladeira, mexi nos móveis. Vasculhei tudo, nada. O cheiro vinha do teto. E aí, cara, foi nessa noite que tudo desandou de vez. Era por volta das 2 e pouco da manhã, eu estava na sala, editando umas fotos no notebook. Quando as lâmpadas começaram a piscar, dei aquela risada nervosa. Sabe, aquela de quem tá tentando fingir que não tá apavorado. É prédio velho, deve ser fiação. Só que aí a TV desligou, o notebook apagou tudo. Do nada. E no segundo seguinte, aquele som tec-tec-tec no teto. Abaixei o som da respiração. Como se isso fosse adiantar alguma coisa, fiquei imóvel.
olhando para cima, e aí eu vi uma rachadura. Bem no canto onde ficavam as marcas das mãos, bem fininha, começou a se abrir, sozinha, como se alguém estivesse forçando do outro lado. E não foi só isso. Da rachadura começou a escorrer um líquido. Não era água, não era tinta, era preto. Preto grosso, pegajoso. E o cheiro, meu Deus, o cheiro parecia que ia me fazer desmaiar. O líquido caiu no chão. E eu, quando bateu no piso, parecia se mexer, como se fosse vivo, como se estivesse tentando se arrastar. Eu saí correndo, peguei a mochila, a chave, o celular e saí sem olhar para trás. Desci as escadas feito um louco. Quase quebrei o pescoço, pulando 3 degraus de uma vez. Quando cheguei na portaria, o zelador estava lá, sentado, me olhando, como se já soubesse. Ele só falou, sem nem levantar da cadeira: se você foi embora, não devia ter olhado para trás, sim. Aquilo me arrepiou até a alma. Mas eu não ia olhar, de jeito nenhum. Só que a curiosidade, a maldita curiosidade, foi mais forte. Virei o rosto só para dar uma olhada rápida na escada. E eu juro, pela minha própria vida, que eu vi lá no alto da escada, no último lance, parado no meio da escuridão, tinha alguém, uma silhueta curvada, quase de 4, com braços e pernas compridos demais, desproporcionais, e o rosto não dava para ver. Só a boca aberta. Grande demais, muito mais do que devia ser. E no meio daquela boca, tinha olhos dentro da boca. E os olhos olhavam para mim, olhos. A gente dirigiu por uns bons 20 minutos, sem nem saber para onde estava indo. Só fugindo. Matheus tremia tanto que mal segurava o volante. Eu ficava olhando para trás, pelo vidro traseiro, como se aquilo pudesse estar seguindo a gente. E sabe, no fundo eu tinha certeza de que estava. Paramos num posto daqueles 24 horas, na beira de uma avenida. Ficamos lá, dentro do carro, tentando entender o que fazer. Matheus com as mãos na cabeça, respirando pesado, quase hiperventilando. E eu só encarando nada. O celular vibrou. O medo que subiu foi instantâneo. Peguei o aparelho devagar, como se aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. Mensagem, sem número, sem nome, só fugir. Não muda nada. Engoli em seco. Meu estômago revirou. Matheus, ela sabe onde a gente tá. Ele me olhou pálido. Cara, você tá ouvindo isso? Eu arregalei os olhos. No começo, achei que era coisa da minha cabeça. Mas não. Estava lá, um som baixinho, vindo de dentro do carro. Primeiro parecia um arranhar, depois ficou mais nítido. Era uma respiração dentro do carro, atrás da gente. Viramos juntos, devagar. E claro, não tinha ninguém. Mas tinha uma coisa, o vidro traseiro estava embaçado. E bem no centro, como se alguém tivesse encostado, marca de mão. Uma mão pequena, fininha, de dedos longos, anormais, pressionada no vidro, e saindo dos dedos, como se tivesse arrastado marcas, arranhões, como se aquilo estivesse tentando entrar. Matheus girou a chave, pisou o fundo, quase atropelou um frentista. Saindo em disparada, o carro deslizou na curva, quase bateu, mas ele não parou. A gente precisa de ajuda. Cara, de verdade, isso não é mais coisa de filme. Não é mais brincadeira. Isso é real, ele gritava. Eu tentava pensar qualquer coisa, qualquer saída. E foi aí que lembrei de uma coisa que até então parecia piada. Uma história que eu tinha ouvido meses antes, quando estava cobrindo o evento fotográfico numa casa de umbanda. Um dos caras lá, um senhor, me contou sobre uma mulher que resolvia coisas que não eram desse mundo. Na época, eu ria, achei engraçado. Mas naquele momento, era a única coisa que fazia sentido. Vai pro bairro da Moca, Rua do Armazém Velho,
número 72. Tem uma casa com porta azul. Procura por Dona Amélia. Eu falei com a voz falhando. Mateus nem discutiu. Só acelerou. Chegando lá, já era quase 4 da manhã. A rua deserta. Só um poste funcionando, piscando, as outras luzes apagadas. E no fim da rua, lá estava a tal casa. Uma casa antiga, com tijolo aparente, porta azul descascando e uma janela acesa. Paramos o carro, descemos e eu juro por tudo, que o cheiro mudou na hora. O cheiro que estava grudado na gente, desde que aquilo começou, sumiu. Como se ali, aquela coisa, não pudesse entrar. Batemos na porta 2 vezes e ela abriu. Uma senhora, pequena, magrinha, cabelo preso num coque, pele enrugada, mas com um olhar que, cara, não parecia humano. Um olhar que via através da gente. Ela não perguntou nada, não pediu pra gente se apresentar. Só olhou, respirou fundo e disse: "Vocês trouxeram ela com vocês." O gelo que subiu pela espinha foi instantâneo. Ela abriu mais a porta, fez sinal para entrar e fechou atrás da gente. A casa era simples, cheia de imagens, ervas velas, mas tinha uma sensação diferente. Um silêncio que não era pesado, era protetor. Nos mandou sentar. Fez um círculo de sal ao redor da gente. Acendeu uma vela, colocou uma cortina no meio e ficou em silêncio por uns minutos, de olhos fechados. De repente, ela abriu os olhos e disse: "Isso não é um espírito comum. Não é alma de morto. Nem é dessa dimensão." Eu arregalei os olhos. "Como assim?" Mateus perguntou, quase sem voz. Ela respirou fundo. "O prédio, o 405. Aquilo não é um apartamento. Nunca foi. É uma brecha. Uma rachadura. Uma fenda entre aqui e aqui." Ela fez uma pausa e só balançou a cabeça. "E outro lugar. Um lugar que não tem nome. Não tem tempo. Não tem lei. E às vezes, coisas de lá escorrem para cá." O silêncio foi absoluto. Ela continuou: "E vocês abriram caminho. Deram olhos, deram boca, deram consciência. O que isso quer dizer?" Perguntei. "Quer dizer que agora ela não quer mais o 405. E me olhou firme. "Ela quer vocês." De repente, as velas apagaram. O vidro da janela rachou. E no meio da parede, uma mancha escura começou a se formar, escorrendo, se espalhando. E de dentro dela, uma voz. A voz aquela: "Vocês estão aqui." E a sombra cresceu. E no centro dela, uma boca aberta, gigante, sem fundo, e dentro da boca, 2 olhos. E os olhos olhando para mim. E a sombra avançava, não andava, não deslizava. Crescia, se estendia pelas paredes, pelo chão, pelo teto, como uma mancha viva, faminta, se espalhando, querendo engolir tudo. O cheiro voltou. Aquele cheiro insuportável de coisa morta, podre, que fazia o estômago revirar. E junto dele, a respiração forte, pesada, molhada. O som daquilo não parecia de um ser vivo. Era um gemido, um lamento e ao mesmo tempo um rosnado. Como se aquilo não decidisse se estava triste ou faminto. Dona Amélia ficou de pé, segurou um punhado de pó preto numa das mãos e na outra uma vela acesa. Começou a falar. Para entender. Era língua que não parecia desse mundo. Sequência de sons. Estalos, palavras sussurradas, rápidas em sentido. Mas aquilo reagiu. A sombra tremeu. A boca, aquela boca gigantesca, aberta, tremulou. E os olhos, meu Deus, os olhos piscaram, mas não eram piscadas humanas. Era como se as pálpebras fossem de carne. Carne viva. Tremendo, pulando, e a voz veio de novo. Mais alta, mais próxima. "Se ela me fecha, vocês vêm comigo."
Na mesma hora, a janela estourou. Estilhaços voaram para todo lado. A porta bateu tão forte que quase saiu do batente. As lâmpadas explodiram uma a uma e a sombra subiu. Se ergueu. Tomou forma. Primeiro, as mãos enormes, magras de dedos longos, compridos demais, que se dobravam em ângulos impossíveis. Depois os braços tortos, curvados e por fim, a cabeça, se é que dava para chamar aquilo de cabeça. Uma massa escura, com aquela boca enorme, a boca sempre aberta, sempre sorrindo, e dentro dela, os olhos. Sempre os olhos. Mateus começou a gritar, não um grito normal. Era aquele grito que não sai, que é só desespero. Dona Amélia segurou a vela com as duas mãos, jogou o pó preto no chão e gritou: fiquem dentro do círculo, não saiam do círculo. Mas não deu tempo. A coisa avançou. Uma das mãos atravessou o círculo de sal como se nem existisse, agarrando o chão, se apoiando, puxando aquele corpo deformado para mais perto da gente. E a boca abriu mais. Mas até que parecia que ia rasgar o próprio corpo. E de dentro da boca não saíram olhos. Saíram mãos. Mãos pequenas, finas. Centenas, talvez milhares saindo. Se arrastando, puxando, como se a própria boca quisesse devorar a realidade. Dona Amélia gritou algo. Jogou um líquido no fogo da vela. Uma labareda azul subiu, estourando no meio da sala. A coisa gritou, cara. Aquilo não era som de bicho, nem de gente, nem de nada desse mundo. Era um som que doía, que fazia o ouvido arder, que fazia os olhos lacrimejarem, o nariz sangrar. E no meio daquele caos, ela gritou pra gente. Ela entrou porque vocês deram nome. Deram forma, deram atenção. Isso é uma rachadura. Não é um ser, é um erro. Um erro. Então ela puxou uma faca pequena, de prata, cravou no próprio braço. E o sangue dela caiu no círculo. Na mesma hora, o chão tremeu, luziu como se fosse líquido. Como se a realidade tivesse começado a desmanchar. O teto rachou, as paredes começaram a afundar e a sombra, a coisa, a rachadura, foi puxada, sugada para dentro dela mesma. E as mãos sumiram. A boca fechou. E por fim, os olhos piscando, sumindo no escuro e silêncio. O cheiro sumiu, o peso sumiu. O ar voltou. Dona Amélia caiu sentada no chão, arfando pálida, segurando o braço ensanguentado. Eu e Mateus não sabíamos se chorávamos, se vomitávamos ou se só morríamos ali mesmo. Ficamos uns bons minutos em silêncio, até que ela olhou pra gente e disse com aquela voz seca, gasta, mais firme: nunca mais olhem pra lá. Nunca mais falem sobre isso. Nunca mais deem nome pra aquilo. Mateus balançou a cabeça. Eu nem consegui responder. Só tremia. Ela levantou, mancando, e completou. Algumas coisas não são fantasmas, nem demônios, nem espíritos. São falhas, erros, buracos. Lugares onde a realidade não segura. E de vez em quando, alguma coisa cai pra cá. Ele nos olhou fundo e disse: a última coisa, dessa vez deu pra fechar. Só dessa vez. Saímos dali sem olhar pra trás. Nem eu, nem Mateus. No dia seguinte, voltamos o prédio, o apartamento 405. Não existia mais sério. No lugar, só tinha uma parede de concreto, lisa, sem porta. Sem número. O zelador não estava mais lá. Nem ninguém. Os vizinhos juraram que naquele andar nunca teve apartamento nenhum. E até hoje, se eu te disser que isso é verdade, você não vai acreditar, mas se um dia você passar por um prédio antigo, numa rua qualquer, e ouvir um som vindo do teto, não olha, não responde e, pelo amor de tudo, não dê nome para isso.
Eu nunca achei que fosse viver para contar isso sério. E nem sei por quanto tempo vou conseguir continuar. Ignorando, fingindo que não sei, fingindo que não aconteceu. Porque aconteceu, e se você mora em prédio, talvez nunca mais consiga entrar no elevador do mesmo jeito. Depois disso, tudo começou quando eu me mudei para esse condomínio. Aquele tipo de prédio simples, bloco popular. 3 andares, 2 blocos, quintalzinho para os carros, playground enferrujado para as crianças, sabe? O aluguel cabia no bolso e era isso que importava. Só que logo na primeira semana, eu percebi que tinha alguma coisa errada. O problema era o elevador do bloco C. Ele era velho, muito velho, mais velho do que o prédio parecia. A porta fazia aquele rangido metálico insuportável. O painel estava sempre meio solto. E o botão do télio nunca acendia. Você apertava, ele descia, mas o botão nunca acendia. Ei, beleza. Elevador velho é normal. Até que numa terça-feira, voltando do mercado, aconteceu a primeira coisa estranha. Eu entrei, apertei o 3º andar e as portas se fecharam, tudo normal. Só que no visor não apareceu o 3. Um apareceu, menos um, franzi a testa. Achei que era defeito. O elevador desceu devagar, mais devagar do que o normal, parecia pesado. Mas quando parou, as portas abriram e, cara, não tinha andar nenhum. Não existia andar, menos um naquele prédio. O que tinha era um corredor que não deveria estar ali. Parecia um porão. Ou, sei lá, um lugar que não fazia parte do prédio. As paredes eram de concreto bruto, sem pintura, cheio de rachadura, o chão molhado, pingando, e o som. O som era de respiração pesada, baixa de alguém, muito perto. Só que quando eu olhei para o lado, não tinha ninguém. As portas começaram a fechar. Dei um passo para frente. Quase desci, mas alguma coisa no meu corpo me segurou. Me travou, uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Puro instinto, apertei o botão do 3º andar. Desesperado, as portas fecharam e o elevador subiu. Cheguei no meu andar, joguei as compras no chão. Entrei no apartamento, tremendo, me convenci de que era só defeito. Mau funcionamento, alguma gambiarra elétrica. Tudo bem, tudo certo. Até que 2 dias depois, encontrei a dona Ivone, moradora do 1º andar, daquelas velhinhas que sabem de tudo, que olham tudo, que notam tudo. Ela me parou no hall. Você é novo, né? Mora em qual bloco? Bloco C, respondi. O rosto dela mudou. Ficou pálido, sério. Ela respirou fundo, só não usa o elevador depois. Das 10 da noite, eu arregalei os olhos. Porque ela me encarou, aqueles olhos fundos, gastos de quem já viu coisa demais. E disse, porque depois das 10, às vezes, ele não para onde você pede, porque meu corpo inteiro arrepiou. Quis rir, mas não saiu o som. Ela virou as costas e foi embora, me deixando ali parado, com o coração disparado. Aquela noite, eu tentei não pensar, tentei não ligar. Só que, claro, o universo não ia me deixar em paz. Eram 9h58 da noite. Eu tinha acabado de sair do apartamento do meu vizinho, do 302, que me chamou para tomar uma cerveja. Eu, quando entrei no elevador, olhei para o relógio. 19h58, dá tempo. Eu pensei, apertei o télio, as portas fecharam, o elevador desceu normal. Quando chegou no télio, não parou, o visor piscou. Menos um, de novo, o elevador foi... Desceu mais, o som do motor ficou estranho. Mais grave, mais pesado e quando parou, as portas não abriram sozinhas. Eu precisei apertar o botão 1, 2, 3 vezes, até que abriu. E lá fora, cara, não era mais o mesmo corredor. Agora era diferente. Parecia um túnel. A parede cheia de marcas.
como se alguém tivesse arranhado ou batido, com força, várias vezes, e no chão poças, mas não de água. Era escuro, grosso, pegajoso. O cheiro, meu Deus, o cheiro de carne apodrecendo. E no fundo do túnel, uma coisa... Primeiro eu vi as mãos, compridas, finas, mas com mais dedos do que deveria. Depois o corpo magro, curvado, a pele parecia cor, molhado, grudando nos ossos. E por fim, a cabeça, mas não tinha rosto. Só uma boca aberta enorme, aberta até onde não devia. E dentro da boca, olhos. Olhos pequenos, piscando, mexendo, observando. Eu apertei o botão do térreo. Apertei o 3, apertei todos os botões, todos. O elevador não reagia. A coisa começou a se arrastar. Não andava, se arrastava e fazia um som que eu nunca mais vou esquecer. Um som de mastigar, de morder, de engolir, e as portas começaram a fechar lentas. Rangendo, e no segundo, antes de fechar por completo, a coisa parou. Se virou, meio de lado, e de dentro daquela boca cheia de olhos, um voz que não vinha do corpo, nem da boca, vinha do lugar inteiro, das paredes, do chão, do teto, uma vez para baixo, nunca mais para cima. As portas fecharam, o elevador tremeu, subiu disparado, abriu no térreo. Eu saí correndo, corri sem olhar para trás, sem pensar, corri. Entrei no meu bloco, tranquei a porta, encostei, sentei no chão e fiquei ali, tremendo, suando frio, sem saber se tinha sido real ou se aquilo só estava começando. Porque naquela noite eu juro que prometi para mim mesmo que nunca mais ia colocar o pé naquele elevador. Mas tem coisa que não é a gente que escolhe. Passei 3 dias subindo e descendo de escada mesmo, morando no 3º andar. Meu corpo parecia carregar chumbo, eu não dormia direito. Não comia, só pensava naquilo, no som daquelas portas se abrindo, naquele cheiro, na boca cheia de olhos. Mas sabe como é a vida cobra? Na sexta-feira, voltei tarde do trabalho. Muito tarde, passava das 10h30, o corpo moído, as pernas doendo, e quando dobrei a esquina do bloco, eu vi o elevador parado no térreo, porta aberta, luz acesa. Vazio, era como se esperasse. Fiquei parado alguns segundos, lutando contra meu próprio corpo, contra o cansaço, contra o medo. E é aí que entra aquele pensamento maldito. Aquele que sempre ferra com a gente, cara. E se tudo aquilo foi só sua cabeça, foi cansaço, foi estresse, não tem nada lá. Nunca teve, não tem nem 2 passos. 3 entrei. A porta se fechou sozinha, como sempre fazia. O visor estava apagado. Apertei o 3, o botão piscou e não acendeu. O elevador subiu, devagar, mais devagar do que o normal. Aí parou. No 2º andar, as portas abriram, devagar. E na minha cabeça, eu já estava pronto para ver alguma coisa horrível. Alguma coisa saindo, alguma coisa esperando, mas não tinha ninguém. Só o corredor normal. As portas dos apartamentos. Tudo igual. As portas ficaram abertas por uns segundos, longos demais, até que começaram a fechar. Foi nesse exato momento, no vão, quando as portas quase se tocaram, que eu vi uma mão se esgueirando, fininha, magra, ossuda, com dedos longos, de mais e mais de 5, 7, dedos puxando, tentando segurar a porta. Mas a mão não vinha do corredor. Ela vinha de dentro do vão da porta, do espaço entre a parede e o elevador, de um lugar que não existe. A porta fechou no mesmo instante. E cara, o som, um grito abafado.
Não era humano. Não dava para dizer se era dor, raiva, fome, ou tudo junto, mas aquele som parecia vibrar dentro do meu crânio. O elevador tremeu. As luzes apagaram. Tudo escuro. E aí desceu, mas não desceu como da outra vez. Não foi protério, nem pro -1. O visor piscou. Primeiro, -2, depois -3, depois -4 e continuou. -5, -6, -7, A cada número que aparecia, parecia que o elevador ficava mais frio, mais pesado, mais errado. E quando chegou no -9, ele parou. As portas não abriram, mas tinha som. Não era só respiração, era choro de criança. Baixinho, fraco e junto a arranhões. No tec-tec-tec-tec. No teto do elevador. Nas paredes. Embaixo, em todos os lados. Eu tremia. Tremia tanto que quase não conseguia apertar os botões. Eu fiquei apertando tudo. Todos desesperados, mas nenhum acedia e o som aumentava. O choro mais perto, os arranhões mais altos. E de repente, um estalo seco. O painel do elevador rachou. De dentro dele, não saiu fio, nem faísca. Saiu um olho, perfeito aberto. Enorme inchado, com veias estouradas, olhando para mim, só olhando. E junto, uma voz, a mesma aquela, uma vez para baixo, nunca mais para cima. O elevador tremeu, sacudiu e do teto caiu uma coisa. Primeiro só um som, como se carne molhada tivesse sido jogada no chão. Depois um braço. Um braço sem corpo caiu seco, duro, e ele se mexeu. Os dedos se arrastaram, indo na minha direção. Foi quando a porta se abriu, mas não pro -9, nem pro térreo se abriu. No térreo do bloco A, nada fazia sentido, porque eu nunca saí do bloco C. Mas ali estava o telhado do bloco A, perfeito iluminado, com gente passando, com o porteiro do turno da noite, ali na guarita, mexendo no celular. Eu corri, disparei para fora. Sem olhar para trás, atravessei o condomínio, fui pro meu bloco, pela escada, tranquei a porta do apartamento e não saí mais. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Mas tem uma coisa que eu sei. Toda vez que eu passo perto do bloco C, o elevador tá parado. Porta aberta, luz acesa, esperando por mim. Então, se você acha que essas coisas só acontecem em filmes, tá enganado. Eu também achava até me mudar pra cá. Foi logo depois do divórcio. Minha vida tava de cabeça para baixo. Saí do apartamento onde morava com minha ex e comecei a procurar qualquer lugar que fosse barato. Só isso. Não me importava se era longe, velho ou pequeno. Eu só precisava de um teto. Foi assim que encontrei a casa da Rua dos Ipês, número 197. A primeira coisa que você precisa saber é que essa rua parecia perfeita. Aquelas ruas de bairro antigo, com árvores grandes dos dois lados, sombra o dia inteiro, passarinhos cantando e um silêncio que, para quem estava acostumado com barulho de cidade, parecia até terapêutico. A casa por fora parecia normal, era até bonitinha, para falar a verdade. Fachada branca, portão baixo, muro simples, telhado velho, mais inteiro, um quintal na frente e outro nos fundos. 3 quartos, sala-cozinha, garagem, tudo muito comum. E barata demais. E a corretora foi bem direta. Disse que a dona anterior era uma senhora que desapareceu. Ela sumiu. Ninguém nunca mais viu. E a casa ficou anos fechada, até ser liberada para venda judicial. Aquelas coisas de herança, travada briga de família, sabe? Eu não sou do tipo supersticioso. Nunca fui. Então, para mim, parecia só uma oportunidade boa. Assinei o contrato em menos de uma semana.
A primeira noite foi estranha, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. A casa fazia barulhos, muitos barulhos, madeira estalando, paredes rangendo, normal para casa velha, certo? Pelo menos foi isso que eu quis acreditar. Mas tinha uma coisa que me incomodava. Toda noite, exatamente às 3 da manhã, um dos interruptores da cozinha fazia aquele barulho. Seco, sabe? Tac, tac. Só que a luz não acendia. Só o barulho. Eu até levantei uma vez para ver. Tava tudo desligado. O interruptor não tinha mexido. Mas o som tava lá. Fui empurrando isso para baixo do tapete da razão. Madeira dilatando. Fiação velha, imaginação. Estresse. Qualquer desculpa servia. Até que na terceira noite, aconteceu algo que não dava mais para ignorar. Eu estava deitado, mexendo no celular, quando a campainha tocou. 2 da manhã, na mesma hora, meu corpo inteiro gelou. Levantei na ponta dos pés, fui até a janela da sala, empurrei um pouco a cortina e não tinha ninguém, nem carro na rua, nem gente andando nada. Voltei pro quarto, meio desconfiado, e deitei de novo. Foi quando o som da campainha se repetiu. Só que dessa vez, mais rápido, como se quem estivesse apertando estivesse ficando impaciente. Corri até a porta, abrindo à força, rua vazia. Mas teve uma coisa que me deixou arrepiado até a alma: o portão da frente, que eu sabia que estava trancado. Estava aberto, escancarado. Sabe aquela sensação de que você não tá mais sozinho, de que tem algo ali te olhando? Eu senti, eu juro que senti, fechei tudo na força. Tranquei o portão, tranquei a porta, fechei as janelas e fiquei sentado na sala, segurando uma chave de fenda na mão, feito um idiota, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa, que eu nem sabia o que era. Quando deu umas 4 da manhã, tudo ficou estranho. O silêncio da casa virou um silêncio pesado. Não sei explicar. Parecia que eu tinha ficado mais grosso, mais denso. Eu respirava e parecia que tinha areia na garganta. E foi quando eu ouvi um arranhar vindo de dentro da parede. Primeiro, bem fraquinho, depois mais forte. Como se alguma coisa estivesse tentando sair de lá, e eu gelei. Fui andando devagar, seguindo o som, até perceber que vinha da parede do quarto dos fundos, aquele que eu ainda nem tinha usado, nem entrado direito desde que cheguei. Parei na frente da porta e só de encostar a mão na maçaneta, eu senti a maçaneta estava gelada. Mas gelada de um jeito antinatural, como se tivesse sido colocada no freezer. O som parou. Silêncio. Então 3 batidas secas. Do outro lado da porta, toque, toque, tic-toc. Eu não sei como não desmaiei ali mesmo. Meus olhos encheram de lágrima. Minha perna tremia tanto que parecia que ia dobrar. Eu dei 3 passos para trás, tropecei na quina da parede e caí sentado no chão. E aí a maçaneta girou. Sozinha, lenta, travada, como se do outro lado alguém estivesse tentando abrir. Mas não abriu. Ela só girou para frente e para trás. Devagar, como se quem quer que fosse soubesse que eu estava olhando. Eu não me lembro como consegui levantar. Eu só sei que corri pro quarto. Tranquei a porta, empurrei a comoda na frente e me encolhi no canto. Passei o resto da madrugada acordado, rezando para aquilo parar, e eventualmente parou. Quando amanheceu, saí do quarto na pontinha dos pés e a primeira coisa eu fiz foi ir até aquele quarto dos fundos. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Abri a porta. O quarto estava vazio, mas na parede, bem na direção de onde eu tinha ouvido arranhar, tinha uma mancha escura, meio acinzentada, com marcas compridas, como se dedos tivessem sido arrastados de dentro, para fora da parede. Eu saí correndo dali. Fui para fora, sentei no meio-fio da rua e fiquei olhando para casa. Tremendo. Eu sabia, alguma coisa não estava certa naquele lugar. Mas o pior, ainda nem tinha começado. Porque naquela manhã, eu juro que considerei largar tudo e ir embora. Sério, eu quase fiz isso. Só que você sabe como é, né? Dinheiro não nasce em árvore.
Eu tinha gastado praticamente tudo que eu tinha na entrada daquela casa. Se eu saísse dali, ia para onde? Para a rua. Então, na minha cabeça, eu comecei a racionalizar. Foi coisa da minha cabeça. Deve ter uma explicação. Talvez seja infiltração. Talvez algum bicho preso na parede. Me agarrei nisso como quem se agarra a uma boia no meio de um naufrágio. Fui até a cozinha. Tomei um café meio tremido e comecei a andar pela casa, tentando achar qualquer coisa, qualquer sinal de que aquilo era apenas um problema estrutural. Sei lá, só que quando cheguei no corredor dos quartos, percebi uma coisa que me arrepiou inteiro. O corredor parecia mais comprido do que eu lembrava. Eu juro por tudo que é mais sagrado que aquele corredor não tinha aquele tamanho. Era como se ele tivesse esticado, alongado. As portas pareciam mais distantes umas das outras. Pesquei, esfreguei o olho, fechei e abri de novo. E aí estava normal, do jeito que eu lembrava. Aquilo não fazia sentido. Mesmo assim, fui até o quarto dos fundos. A mancha na parede ainda estava lá. E agora, mais escura, mais definida. E tinha cheiro. Um cheiro estranho. De coisa velha. De coisa podre, embolorada. Mas mais do que isso, era um cheiro que mexia com alguma coisa dentro da gente, sabe? Um cheiro que não era para existir. A parede estava estranhamente úmida. Passei a mão, a tinta descascou, saindo em pedaços pequenos, e por baixo aparecia algo que parecia madeira dentro de uma parede de alvenaria. Que porra! Murmurei. Peguei uma chave de fenda e comecei a raspar a tinta. Até bater na madeira, bati com a ponta suave a oco. Senti um gelo percorrer minha espinha. Fui até a garagem. Peguei uma marreta que estava lá e voltei para o quarto. Eu comecei a bater. A cada pancada, uma mistura de adrenalina e medo subia. A parede cedia fácil, como se tivesse sido feita para ser aberta. Depois de umas 10 marretadas, um pedaço grande caiu atrás. Não tinha encanamento, não tinha fiação, não tinha nada disso. Tinha um espaço, um vão, espécie de compartimento escondido. Pequeno, apertado, pouco maior que um armário. E dentro, meu Deus, dentro tinham coisas que eu preferia nunca ter visto. Primeiro, uma cadeira de madeira velha, manchada, uma daquelas cadeiras antigas, com o estofado rasgado, amarrado nela, pedaço de corda puída. Como se alguém tivesse sido preso ali. No chão, uma tigela de bal, quebrada em 3 partes e grudado nas beiradas. Algo que parecia sangue seco, ou pelo menos foi que minha cabeça me fez acreditar. E no fundo, encostado na parede, um pedaço de pano dobrado, meio embolorado. Eu puxei com a ponta da chave de fenda. E quando abri, eu quase vomitei. Era uma foto antiga, em preto e branco. Nela, uma mulher, sentada na mesma cadeira que estava ali, só que amarrada, e com a cabeça caída para o lado, o rosto desfocado, borrado, como se quem tirou a foto tivesse tremido. Ou como se a foto não quisesse mostrar aquele rosto. Atrás da foto, uma coisa escrita, letras tortas. Como se quem tivesse escrito não soubesse direito segurar a caneta. Ela ainda está aqui. Eu deixei a foto cair no chão e na mesma hora, o som de novo. O mesmo som que eu tinha ouvido na madrugada, arranhando. Só que dessa vez, não vinha da parede. Vinha do teto. Levantei a cabeça devagar, com o coração disparado. Acima do quarto, tinha um sótão. Eu sabia disso. Tinha visto a portinhola no teto logo que me mudei, mas nunca tinha aberto. O som ficou mais forte agora. Arranhar e bater. Toque, toque, toque. Corri para a sala, peguei uma cadeira, coloquei bem embaixo da portinhola, subi tremendo, suando frio. Empurrei a tampa para cima e o cheiro, aquele cheiro, veio tão forte que me fez quase cair da cadeira lá em cima. Tudo escuro. Iluminei com a lanterna do celular. O que eu vi me paralisou. Primeiro, os olhos,
2 pontos brilhando na escuridão, refletindo a luz da lanterna, pequenos baixos, como se estivesse agachado. Depois a forma, um corpo magro, encolhido, o cabelo ralo, grisalho caindo em mechas, a pele tão pálida que parecia papel. E as mãos, meu Deus, as mãos eram compridas, anormalmente compridas. E aí aquilo virou a cabeça. Devagar, como se tivesse percebido que eu estava olhando, e eu vi um rosto que não era mais humano, a boca muito grande, rasgada até quase a orelha e aberta, tão aberta que parecia que não ia fechar nunca mais. E aquele sorriso, era como se a própria casa estivesse me olhando e sorrindo. Eu caí da cadeira, bati com o ombro na parede, levantei cambaleando e saí correndo para fora, tropeçando no tapete, chutando a porta, quase que arranquei o portão do lugar, fiquei parado no meio da rua, arfando, tremendo, olhando para aquela casa. Mas a pior parte ainda não era essa, porque quando eu olhei para o meu celular, tinham 3 chamadas não atendidas. De quem? Daquela mulher da foto. O nome que apareceu na tela era o mesmo que estava escrito na parte de trás. Ela ainda está aqui. Tudo bem? Eu fiquei parado, olhando para a tela do celular, como se aquilo fosse algum tipo de piada macabra que o universo tinha resolvido pregar em mim, mas não era 3 chamadas perdidas, todas com aquele nome. Ela ainda está aqui. O tipo de coisa que não fazia absolutamente nenhum sentido. Abri o histórico, tremendo. Cliquei no número, sem foto de perfil, sem identificação. Só aquilo. Ela ainda está aqui, em letras brancas, frias contra o fundo preto da tela. E então, meu celular vibrou na minha mão. Uma mensagem abre. Era uma foto, a imagem tremia na tela enquanto carregava, como se o próprio aparelho estivesse hesitando em mostrar. Quando abriu, meu coração pareceu parar. Era minha sala. A foto tinha sido tirada de dentro da casa. Naquele exato momento, as luzes estavam apagadas. E mesmo assim, dava para ver nitidamente a silhueta de alguém parado bem no meio do cômodo. Alguém alto, magro, curvado para frente. A cabeça caída, como se estivesse me esperando voltar. Soltei o celular. Literalmente, ele caiu no asfalto. Escorregou, bateu no meio-fio e rachou a tela. Eu já não sabia mais. Tremia de medo, de choque ou dos dois. Olhei para casa e foi nesse momento uma coisa que fez um pouco de sanidade que eu ainda tinha se despedaçar. A porta estava aberta, largada, escancarada, como se a casa quisesse que eu entrasse. E lá dentro, no corredor, dava para ver uma sombra parada, imóvel no mesmo lugar de sempre. No mesmo ponto onde dias antes eu tinha sentido aquele corredor se alongar. A sombra não se movia, só estava ali, me olhando, mesmo sem olhos, mesmo sem rosto. Mas tinha uma coisa pior. Pior do que a foto, pior do que a sombra, porque da porta, vindo lá de dentro, vinha um som baixo, ritmado, constante, tec, 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 tec. Era uma notificação de mensagem. Me obriguei a dar 2 passos para frente. Só para olhar, só para confirmar, só para tentar entender o que estava acontecendo. E foi aí que eu vi o meu notebook. Ligado em cima da mesa da cozinha, a tela piscando e bem no meio, uma aba aberta do WhatsApp Web. Só que eu não tinha logado o WhatsApp no notebook nunca. Nem tinha aberto o navegador. Desde que me mudei, a notificação vinha dali. Aproximei, como quem se aproxima de uma jaula aberta, rezando para que a fera lá dentro não se mexesse. O som continuava. Tê. Apontei a lanterna do celular para a tela. O sangue pareceu sumir do meu corpo. A conversa era comigo. O remetente era eu. Meu próprio número, minha própria foto de perfil, meu próprio nome. E as mensagens eram linhas, mas linhas de uma única palavra: volta. Volta, volta, volta,
rolava e parecia não ter fim. Centenas, talvez milhares. E no final, uma última mensagem, uma que não estava no meio da enxurrada de voltas. Apenas se você não voltar, eu vou até você. O som parou. O silêncio que veio depois. Não foi um silêncio normal, foi aquele silêncio pesado, vivo. O tipo de silêncio que não é ausência de som, é a presença de alguma coisa. E foi aí que eu percebi. Não tinha mais como fugir. Não era a casa que estava assombrada. Era eu o que quer que tivesse ali agora. Estava comigo. E eu entendi isso de vez, quando ouvi, vindo atrás de mim, bem pertinho do meu ouvido, uma respiração lenta, pesada, úmida, quente e junto dela, uma voz baixa, que parecia não ser feita de som, mas de vento, de suspiro, de presente, sussurrando. Você já está aqui. Girei no mesmo instante, no movimento automático, quase desesperado. Não tinha nada visível. Mas a sensação não ia embora. A respiração continuava, mesmo sem ninguém. Comecei a andar de costas, tropeçando, saindo da cozinha, batendo o ombro na parede, até chegar de novo na porta de entrada. Ia sair, ia correr, só que quando olhei para frente, percebi que a rua não estava mais lá. A porta dava para um corredor. Um corredor que não existia, não era à frente da casa. Era um corredor estreito de paredes descascadas, goteiras pingando, lâmpadas fracas piscando no teto e no fundo dele. Uma porta fechada atrás de mim. O som da respiração ficou mais forte. Mais próximo. Tão próximo que parecia dentro da minha cabeça. Dei um passo para trás. E a porta no fundo do corredor abriu, sozinha, Leita. Rangendo, como se quisesse me convidar, e de lá do fundo veio um som. Não era arranhar, não era batida. Era choro, um choro abafado, fraco de mulher. E no meio dos soluços, uma frase repetida, quase um lamento. Eu ainda tô aqui? Eu ainda tô aqui? O som daquele choro, eu não sei explicar. Não era só triste, nem só assustador. Era desumano. Tinha dor, tinha desespero, mas tinha também um tipo de maldade. Sabe, uma coisa que fazia a pele queimar? Como se aquilo não fosse para ser ouvido por ouvir nenhum desse mundo. Eu queria correr, queria gritar. Eu queria acordar e descobrir que tudo isso era um pesadelo, mas não era. Meus péssimos viam, sem que eu percebesse. Cada passo fazia o chão Ranger, ecoando pelo corredor, como se a própria casa respirasse comigo. O choro continuava. Mais alto, mais perto. Quando cheguei na porta aberta, parei. Não sei como tive coragem. Não sei se foi coragem. Para falar a verdade, acho que era mais aquele tipo de paralisia que vem quando entende que não tem para onde fugir. A sala que aparecia do outro lado da porta não existia. Dentro da casa, nunca existiu. Não era parte da planta, não era parte de nada. Era um espaço que não devia estar ali. O chão de madeira podre. As paredes com papel de parede rasgado, coberto de manchas escuras. Parecia sangue. Ou algo ainda pior. O teto tão baixo que eu quase precisei me abaixar para entrar. E no centro, uma cadeira. A mesma cadeira que eu tinha encontrado dentro da parede. E sentada nela estava ela, a mulher da foto. O corpo completamente seco, murcho como se tivesse sido drenado de dentro para fora. A pele acinzentada, repuxada sobre os ossos, a boca aberta. Não num grito, mas num sorriso. Aquele mesmo sorriso, aquele que eu tinha visto lá no sótão. E atrás dela, pendurada na parede, tinha uma coisa. Meu reflexo. Meu próprio reflexo, mas não no espelho. Era como se a parede fosse vidro. E do outro lado, eu estava lá parado, me olhando. Só que não era eu, era uma versão vazia. Sem olhos, sem expressão, só me encarando. E então o corpo dela se mexeu.
Devagar. Primeiro a mão, depois o pescoço, que girou num estalo seco. A cabeça foi erguendo até que aquele rosto, aquele sorriso, ficasse alinhado comigo. E ela falou, mas a voz não saiu da boca dela. Saiu da casa, das paredes, do teto, do chão, como se tudo fosse a voz. Você ficou. Então tudo apagou. Pum, escuridão. Por quanto tempo? Não sei. Quando acordei, estava no meu quarto normal, com a luz da manhã entrando pela janela, que tudo parecia normal. A porta aberta, a parede inteira, nada quebrado, nada mexido. Olhei o celular, sem chamadas, sem mensagens, sem foto, tudo como se nunca tivesse acontecido. Só que tudo, quando fui até a cozinha, percebi, na mesa tinha uma foto. Não era antiga, nem preta e branca. Era uma foto atual, tirada no meu celular. Nela eu, sentado naquela cadeira, no mesmo lugar onde eu tinha visto o corpo, a mesma posição, a mesma luz, o mesmo fundo. Atrás da foto, uma frase, escrita à mão, com aquela mesma caligrafia torta. Agora você também está aqui. Eu larguei tudo. Saí da casa com a roupa do corpo. Nunca mais voltei. Nunca mais passei nem perto daquela rua. Mas tem uma coisa que me persegue até hoje. Porque de vez em quando eu passo por algum lugar que tem um reflexo, vidro-espelho, até vitrines, às vezes eu vejo, não é o meu reflexo que me olha de volta. É como aquele outro, o mesmo vazio, sorrindo, como se aquilo ainda estivesse comigo. Como se eu nunca tivesse saído de lá.